O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor nosso, narrado por João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu ela correndo e foi encontrar-se com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus amava. E então lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor ressuscitou. O túmulo já está vazio, mas não compreenderam os apóstolos o que ocorrera, muito embora Jesus já lhes tivesse falado dessa hora. Pararam os apóstolos na notícia de que Jesus sofreria, preso seria e morto. Não se lembravam de que Jesus dissera ressuscitaria ao terceiro dia. Essa lembrança terão logo mais, quando dá certeza que tem desta ressurreição ao verem Jesus. Mas já é uma alegria. O túmulo está vazio, os sinais estão ali bem claros. Todos ouvimos aquele tecido que estava cobrindo o rosto de Jesus. Não está amarfanhado, jogado à parte, senão dobrado. Dobrado. Isso tem um significado? Óbvio que sim. Quando vamos a um restaurante e então nos servimos, mas temos a necessidade de deixar a mesa por uns instantes, quer porque esquecemos algo no carro ou precisamos ir ao toalete, devemos dobrar o nosso guardanapo e colocar ao lado do prato. Se assim estiver, o garçom, vendo este sinal, não tirará o prato, não pensará que vamos embora, senão que vamos voltar. Mas ao terminar a refeição, deixando o guardanapo ali, amarfanhado, amassado, sem dobrá-lo, é sinal para quem nos serve de que já deixamos a mesa, não nos serviremos mais e não voltaremos. O tecido estava dobrado, era um sinal claro de que Jesus voltaria. De fato, ele volta.
ressuscitado, como dissera ressuscitaria. E se assim o é para que aqueles que com ele sepultados são, também ressurjam, e com ele, o único a fazê-lo, o único que nos salva, é por meio dele, por meio do Cristo Jesus ressuscitado, que esta ressurreição também nós alcançamos. A igreja é feliz por saber que sua fé não é vã, não é inócua. O próprio apóstolo Paulo dissera: se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas cremos, e nossa fé é verdadeira, legítima, inquebrantável, porque ele ressuscitou. Nós não cremos em Jesus pelos milagres que ele fez, senão pela ressurreição sua. Está aí o milagre. Está aí o milagre que nos tocará a todos. Pois este Cristo, o Senhor, livra-nos da morte eterna, aquela a que condenado estava o homem em virtude do pecado original. Resta-nos ainda morrer aqui nesta vida, mas é só uma passagem, porque para quem crê no Cristo Senhor, a vida não é tirada, senão transformada. E também teremos o nosso corpo glorioso, o nosso corpo ali ressuscitado, como Jesus nos aponta em si mesmo, dizendo-se e mostrando-se ressurreto. Agora, queridos, sendo esta uma realidade, de que maneira esta realidade toca a nossa vida aqui, no presente, agora, enquanto aqui vivos estamos? Sabemos que ressuscitaremos, aliás, todos ressuscitarão, uns para a glória eterna, felicidade eterna, outros para o opróbrio eterno. Diz o Senhor: aqueles que o abraçam e aqui sua vontade fazem, conhecerão a mesa posta por Deus àqueles justos que aqui sua vontade fizeram. Este banquete no céu. Mas aqueles que de Deus se afastaram, no mal se obstinaram, o pecado quiseram e então o praticaram, sem traço de arrependimento, conhecerão o desespero eterno, o total isolamento. De que maneira mesmo isso toca a nossa vida agora, presente, atual, neste momento? Vejamos. Então, tem lá uma família, como nós, uma família temos, e nesta nossa família, ou nesta, por exemplo, uma senhora, que é a matriarca, aniversaria. Então ela diz ao filho: filho, eu não costumo celebrar o meu aniversário, mas são 80 anos, então eu farei uma festa, e quero todos vocês aqui reunidos em casa. E o filho diz: ah, mãe, eu sinto muito, a senhora não tem esse costume de festejar o seu aniversário, e não será desta vez então que nos terá consigo, nem a mim, nem a minha esposa, nem os nossos filhos, os seus netos. Mas por quê? Porque a senhora sabe, nós, meu irmão e eu, não nos damos, e eu não vou estar aí na festa com ele presente. Filho, não se importe com isso, mesmo porque o seu irmão disse não virá. Ah, ele não virá? Não, ele não virá, disse que tem uma viagem para fazer. Então tá bem, mãe, pode contar conosco, estaremos aí. A mãe contata o outro filho, coisa que não tinha ainda feito, e ao falar com ele e convidá-lo para o aniversário, ele afirma categoricamente: de jeito nenhum, mãe, eu sinto muito, venho abraçá-la no outro dia, mas eu não venho no dia do seu aniversário. A senhora sabe que o meu irmão e eu não nos damos, não conversamos. Mas filho, ele não virá. Ah, então ele não irá. E por minha causa? Não sei se por sua causa. Ele disse: já tem um compromisso, não sabia da festa, e ele não virá. Tá bem, mãe,
se é assim, eu vou para o seu aniversário. Um dos filhos, ou melhor, um dos netos, que já era grande e que já era noivo, souberam da festa e disseram: eu não vou. Mas por que você não vai? Você sabe, vó, que a minha noiva não se dá com a minha mãe, sua futura sogra. E aí, como todos estaremos juntos nesse ambiente, ela vai se negar. E como ela não vai, eu também não irei. Sinto muito, avó. E ela diz: mas filho, compareça sim. A sua mãe disse que estará indisposta nesse dia, porque ela não está a fim de se encontrar com a cunhada. Tá bom, se é assim, nós vamos. Observem, essa avó tudo fez, essa mãe tudo fez, para reunir a família no dia do seu aniversário, em que ela completaria 80 anos de vida. A festa começa, e a campainha começa a soar. Entra um, entra outro, e à medida que vão se encontrando, suas faces, seus rostos, seus semblantes vão se fechando, e vão dizendo internamente a si mesmos: onde já se viu, se eu soubesse eu não teria vindo. Estão todos ali, a mesa é farta, a mesa é rica, há tudo de mais saboroso, e que todos ali gostam. Assim fez aquela senhora, providenciou cuidadosa, meticulosamente os pratos que todos ali apreciavam. Ninguém, todavia, ousou tocar naqueles petiscos, naquelas guloseimas, naqueles pratos indubitavelmente saborosos. Por quê? O medo de que aquele prato fosse trazido por alguém que era o seu desafeto, por constrangimento, por não gostar do ambiente. E a maneira que fizeram para estar ali era isolando-se, uns no celular, outros no terraço, outros na cozinha, e quando um adentrava o ambiente, o outro o deixava. A noite termina, canta-se a música dando parabéns àquela senhora, e todos partem para suas casas. Ah, um detalhe: um frio intenso fazia lá fora, mas não foi o frio o obstáculo para que ali comparecessem. O obstáculo seria a presença dos demais, e todos partem para suas casas. Conclusão, queridos, se é que a conclusão é boa. O que tornou aqueles homens, mulheres, crianças, adolescentes tão distantes uns dos outros não foi o frio lá de fora, senão o frio cá de dentro. Já se queixavam das refeições feitas com rapidez, com celeridade. Tudo porque o dia a dia é muito corrido, as preocupações são muitas, o tempo de deslocamento da casa para o trabalho, do trabalho para o restaurante na hora do almoço, esse tempo é escasso demais, é exíguo, é muito pouco. Refeições diárias dificilmente eram feitas por todos à mesa de uma mesma família. Agora que tinham a chance de se encontrar e comer com calma, comer com boca boa, saboreando também o convívio, isso não fizeram. A chance era lhes dada, mas não fora abraçada, senão desprezada, descartada, afastada. Que chances mais terão? Que pedidos logo mais a Deus farão? Para que socorridos sejam suas necessidades pessoais, quando não sabem sair de si mesmos e do seu ostracismo para estar com aqueles que ali uma só família formam. Ressurreição, queridos, ressurreição é o que tem que acontecer conosco todos os dias, aqui, enquanto vivos estamos e convívio com os demais temos.
Pois caso não experimentemos este renascimento do amor, da ternura, esse florescer das gentilezas, da hospitalidade, da acolhida, caso não passemos por esse renascimento todos os dias aqui, não será por nós conhecida a ressurreição eterna. Pedir a Deus um dia alcancemos o céu, quando incapazes de construir céu somos aqui, é um pedido que não será atendido. Ou transformamos os ambientes frios e gélidos em ambientes acolhedores, sensivelmente aquecidos, tornando estes espaços familiares, aconchegantes. Ou fazemos isto, ou conheceremos o frio intenso causado pelo afastamento que teremos de Deus, deliberadamente buscado por nós, porque aqui, enquanto passos devíamos dar na direção do outro, fizemos-lo na direção contrária. Olha que triste. Isso se assemelha àquela história que já contei nos anos anteriores, de homens de raças diferentes, de lugares diferentes, de classe social diferente, uns mais ricos, outros mais pobres, que estão fechados, impedidos de sair, ali numa gruta, enquanto lá fora a neve cai e a porta, a passagem da caverna está obstruída por uma avalanche. Todos eles têm consigo gravetos que colheram à medida que caminhavam, e assim se encontraram, em virtude da nevasca, dentro da caverna, com vistas a encontrar ali abrigo e aconchego. Nenhum se dispôs a pegar dos próprios gravetos e colocar-lhes fogo para aquecer-se, porque fazendo aqueceria também aos demais, e com desconfiança não queriam aquecer-se para não beneficiar aqueles que muito provavelmente inimigos eram. Inimigos por quê? Uns pretos, outros ricos, uns camponeses, outros empresários. E quando o resgate chegou, tendo notícia daquele desaparecimento, entraram na caverna após desobstruir a passagem, e o resgate encontrou a todos mortos, congelados. O que os matou não foi o frio de fora, senão o de dentro. Tinham os recursos e não os usaram. Como nessa festa, tem uma mesa, tem tudo que lhes favorece o ânimo, a alegria, mas não souberam vivê-la. O Cristo está ressuscitado, razão da nossa alegria. No entanto, andamos pesarosos, mal-humorados, queixando-nos de tudo, murmurando. Nada para nós está bom. Pessoas, todas elas, não prestam, senão as nossas mais íntimas, a si mesmo, porque delas precisamos, porque necessidades temos e sabemos que nos socorrerão. Com todo esse egoísmo, como é que nos salvaremos? Como é que o Senhor vai nos salvar? De fato Ele o fez, mas abraçar essa salvação é atitude pessoal, personalíssima, é de cada um, e só o faremos passando pelos irmãos. O caminho para esse céu passa pelo outro, passa pelo irmão, pela irmã. Olhem o mundo como está. Esposos matando esposas. Por quê? Porque terminaram o relacionamento. Dizem um ao outro que não mais se amam. Um dia se amaram, talvez, e não tendo se amado lá atrás, o que deve ser verdade. Por que se casaram? Por que se uniram? Porque os corpos eram belos? Porque os olhos eram atraentes?
porque havia dinheiro envolvido. Se não há amor, o que mais pode existir entre os dois quando essa beleza acaba? Quando o dinheiro é perdido, quando as facilidades desaparecem. Pessoas entrando em creches, matando crianças, pais, padrastos, madrastas, matando seus enteados, filhos. O que mais queremos como sinal de total caos no mundo? E para que esse caos se desfaça, abriu-nos Jesus o túmulo, rolou a pedra, e Ele quer esse túmulo vazio. Deixemo-lo, ganhemos o espaço que é fora, diante de um sol que não experimenta o caso, o Senhor que vivo é e nos chama à vida com Ele. Para encerrar, quanto tempo mais levaremos para dar passos na direção do irmão, pedindo-lhe perdão, pedindo-lhe desculpas, desculpando, perdoando, amando de verdade? Não percamos tempo com bobagens, com picuinhas. Gastemos o nosso tempo consumindo-nos no serviço generoso, gratuito, altruísta, aquele querido por Deus. E aí sim conheceremos a realidade eterna e já viveremos tais alegrias aqui, salpicadas na nossa vida corrente.